Olá pessoal, tudo bem? Para mim, professor Calazans, grande prazer tê-los a bordo. Em mais uma dica promovida pelo Instituto Professor Calazans. E a dica de hoje é a semelhança entre a palestra e o voo. Calazans, há semelhança? Sim. Embora eu tenha falado palestra, isso serve para todo e qualquer tipo de apresentação. Ok? Há várias técnicas para apresentação de aula, conferência, e assim por diante. Eu apresento em meu curso, do Método Calazans, do curso de Oratória e Comunicação, a semelhança entre a palestra e o voo. É um processo, né, é um exemplo, né, para fazer com que o aluno ele possa identificar e guardar alguns procedimentos que vão facilitar, ok? Então vamos lá. Na realidade, eu estou me referindo a como organizar uma apresentação. Muitas pessoas são boas comunicadoras até certo ponto, conhecem muito bem o assunto, tecnicamente falando, mas se perdem na organização. E, como eu já disse em várias outras dicas, como você vai organizar? Há várias maneiras, há vários métodos. Eu apresento um equiparando ao voo. E aí nós temos, Calazans, é fácil, é só falar sobre introdução, desenvolvimento e conclusão. É uma forma correta e simplista de organizar uma apresentação, uma aula, ou o que quer que seja. Contudo, nós podemos dizer que existem técnicas mais detalhadas que na realidade enriquece a tua apresentação. Tá? E na realidade nós podemos perceber que uma introdução, né, ela, antes de passar pelo desenvolvimento, é interessante que tenha uma transição. Né? E do desenvolvimento para a conclusão, também é interessante que tenha uma transição. Então, são elementos que nós acrescentamos que tornam a apresentação mais eficiente e mais eficaz. Ok? Então, quais são os momentos mais importantes de uma apresentação? São vários os momentos da apresentação. Contudo, nós enfatizamos dois momentos, o início e o fim. Quais são os mais importantes? Não, eles têm uma importância relevante dentro da apresentação e se trabalharmos com esses dois pontos, o início e o fim, você tem o desenvolvimento e as outras transições de uma forma que vai sim, né, que vão te ajudar bastante. E aí vamos lá. Então, se tratando do perfil do voo, nós temos aí o perfil do voo. Então nós temos algumas fases. O ponto mais importante de um voo é a decolagem. Tem dois pontos críticos em um voo. Os dois pontos mais críticos é a decolagem e o pouso. Por quê? Tanto na decolagem quanto no pouso, o piloto está voando em momentos críticos, principalmente em relação à velocidade e altitude. Então, se o piloto tiver problemas na decolagem, ele terá pouco tempo, que está próximo ao solo, para resolver aquele problema. Se ele está perto do pouso, é a mesma coisa. Já em voo nivelado, nós temos muitos acidentes que, na verdade, incidentes, né, que não resultaram em acidentes porque o piloto teve problemas em elevadas altitudes e teve tempo e espaço suficiente para recuperar a aeronave. Outros acidentes, incidentes que resultaram em acidentes, porque o piloto na decolagem ou no pouso não teve tempo, uma vez que estava próximo do solo, e nem tempo e espaço para resolver e recuperar a aeronave. Então, o que nós queremos dizer com isso? Mesma coisa, quando você começa a palestra, se você começar bem na decolagem, é o momento de máxima potência, de máxima tensão. Se você começar a decolagem de uma forma eficiente e eficaz, as demais fases do pouso, do voo estão garantidas. Se você começar uma palestra, uma aula de uma forma bem contundente, clara, precisa, as demais fases da aula estão garantidas. Então, quais são as partes mais importantes da aula? Né? Podemos equiparar o voo, a decolagem, é o início e a conclusão. Muitos palestrantes se perdem exatamente por causa disso. Uma palestrante, aluna palestrante, perguntou: Calazans, eu vou muito bem na palestra, depois que eu inicio, eu só não sei iniciar. Falei para ela: você não sabe decolar. Então, aquilo que é importante, que você quer que fique marcado na cabeça do seu ouvinte, quer que ele leve para casa, tem que ser falado no início e no fim.
essas duas partes precisam ser bem trabalhadas. Depois que você, utilizando as técnicas que nós apresentamos em nossos cursos, fez o boom da apresentação, você não vai diretamente para o desenvolvimento. Tá? Então tem pessoas que da introdução já partem para o desenvolvimento. O avião não decola e já vai para o nível de cruzeiro. Ele decola e ele transita num procedimento de subida. Após nivelar, antes de pousar, ele transita no procedimento de descida. Então esses dois momentos são importantíssimos. Eu conto uma experiência que um professor, um palestrante em uma determinada instituição, de repente parou de falar e ninguém, as pessoas ficaram preocupadas com ele, na verdade ele já tinha terminado. E aí ele teve que falar, não, já terminei. Ou seja, não houve uma transição. Foi um voo onde os personagens, os passageiros, os alunos ficaram voando, literalmente falando. Ok? A técnica do voo aplicada à palestra é muito mais profunda e mais interessante do que aqui apresentamos. Então convido você a conhecer o nosso curso de Oratória e Comunicação do professor Calazans. Fazendo contato conosco, nós teremos o maior prazer em apresentar todos os detalhes do nosso curso, que é realizado segundo o método Calazans. Ok? Para mim, professor Calazans, foi um grande prazer tê-los a bordo e quero explicar essa técnica mais detalhadamente para que você voe alto e seguro. Para mim, professor Calazans, foi um grande prazer. Um abraço e tudo de bom.